Gente, então faltou aí a gente discutir essa questão sobre o delegado ter determinado ele próprio o exame de insanidade mental. Então, repare, lógico que durante o período em que aquele agente, que a agente estava sob a custódia do delegado de polícia, é mais do que suficiente para muitas vezes se verificar aí da possibilidade de uma insanidade mental. Mas, vejam, de acordo com o que dispõe o Código de Processo Penal, o delegado representa pelo exame de insanidade, que deve ser determinado pelo juiz. Então, repare, isso não está dentro do capítulo de inquérito, embora dentro do inquérito está, lógico, uma série de possíveis diligências a serem determinadas pelo delegado, mas dentro do artigo 149, parágrafo 1º, ok, do Código de Processo Penal, o que você tem é o seguinte, está escrito lá, quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, do descendente, do irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico legal. Então, repare, quem pode pleitear a realização de um exame de insanidade mental do acusado? Bom, antes de mais nada, a requerimento do Ministério Público. Então, o MP pode pleitear. Certo? Agora, o próprio acusado, só que se o acusado tem risco de ser mentalmente doente, lógico que tem que ser um de seus familiares, ok? Então, o Ministério Público, os familiares do acusado ou do indiciado, o defensor público podem requerer ao juiz, que também pode decretar de ofício, determinar de ofício, o exame de insanidade mental. No entanto, dentro desse rol indicado no caput do artigo 149, não se inclui o delegado. Mas veja o que diz o parágrafo 1º. O parágrafo 1º diz, o exame poderá ser ordenado ainda na fase de inquérito, mediante representação da autoridade policial ao juiz competente. Ok? Então, efetivamente, o exame de insanidade mental ele pode partir de uma representação da autoridade policial pelo exame, ok? Então, o correto é realmente que o delegado represente e não requeira, ok? Mas ele pode representar. Da mesma forma, ele não pode ele próprio determinar a realização do exame. O que é criticável naquela questão, a questão da prova de delegado Rio tinha esse detalhezinho, certo? Como uma das coisas a serem indicadas, comentadas pelo candidato. Não era uma prova para fazer uma peça, como eu coloquei ali atrás, a questão foi adaptada da prova, ok? Da questão de prova. Então era uma questão distinta, nós apenas pegamos a narrativa fática para mostrar a você que é possível surgir no enfrentamento do dia a dia do delegado a necessidade de um exame de insanidade mental. Da mesma forma que é possível que o delegado requeira uma medida de internação na forma do artigo 319, inciso 3º do Código de Processo Penal, depois da reforma de 2011. Ok? Então, novamente, vamos ler aqui a questão e mostrar onde está o problema. Então, diz a questão, durante o curto período em que a conduzida se encontrava custodiada na delegacia, a autoridade policial percebeu que a mesma apresentava sinais evidentes de deficiência mental. Então, muito bem, diante disso, o delegado não podia determinar a realização do exame. Daqui surgiria a possibilidade de uma representação ao juiz competente pelo exame de insanidade mental da indiciada. Ok? Muito bem. E a questão diz que, diante disso, o próprio delegado convocou a perícia. Como assim? O delegado não poderia, ele mesmo, determinar que ela se submetesse à perícia. Então, isso dependeria de uma ordem, de uma decisão judicial, para a qual o delegado representa. Ok? Então, gente, dessa questão de número 5, o que eu preciso? Eu quero que você aproveite a questão para os dois temas, ok? Então,
a questão, ela fala de uma representação pela internação do artigo 319, inciso 3 do CPP, ok? Então, essa é a primeira petição que eu quero que você tente elaborar dali, a primeira peça, ok? E a questão não diz para você fazer isso, mas eu quero também aproveitar a deixa para que você elabore uma representação pelo exame de insanidade mental da menina lá, da Carolina, ok? Então, de novo, nos dois casos, certo? Em especial na medida cautelar, é mais simples, porque você já tem uma noção básica. Na verdade, uma representação em que você tem que indicar o periculum e o fumus, ok? Aquilo que nós falamos no final do bloco anterior. Agora, na representação pelo exame de sanidade mental, não tem grandes dificuldades, certo? E essas representações, gente, pequenas, em que você chega e apenas tem que indicar que existem indícios pelo comportamento da pessoa sob sua custódia, de que a pessoa apresenta sinais de doença mental e que, portanto, seria importante a realização do exame. Então, é uma das hipóteses de representação simples para dentro de um espaço de 30 linhas você discorrer tranquilamente, certo? Ou também até, e aí depois nós vamos ver uma outra questão sobre isso, nos casos de violência doméstica familiar contra a mulher, em que você pode representar pelas medidas protetivas de urgência. Esse é outro objeto que nós vamos ver mais para frente, ok? Então, tanto uma quanto outra eu quero que surjam dessa questão. Mas eu falei que eu ia comentar aquela outra questão daquela prova de delegado. Vamos tentar voltar. Na aula anterior, eu mencionei que caiu numa prova uma questão em que um preso, cumprindo pena no presídio tal, nós vimos essa questão, ele, na verdade, bate no outro preso, causando lesões corporais, agride o outro preso, causando lesões corporais de natureza leve. Bom, o agente penitenciário testemunhou tudo. Então, o agente penitenciário pega o preso, certo? Agente, o preso autor do fato, o preso vítima e conduz para a delegacia mais próxima, ok? E na delegacia mais próxima, o delegado de polícia, em regra, em se tratando de uma infração de menor potencial ofensivo, deveria lavrar um termo circunstanciado e remeter o termo de imediato para o juizado. Mas em caso de impossibilidade de remessa imediata, ele lavra o termo circunstanciado e exige do autor do fato um termo de compromisso de que ele vai comparecer ao juizado especial. E que a lei, obviamente, agora não de forma tão clara, mas antes da reforma da Lei 9.099, havia um dispositivo claro em que, na hipótese de recusa na assinatura do termo de compromisso, o delegado lavra o auto de prisão em flagrante. E, em função do auto de prisão em flagrante, obviamente, cognição coercitiva ou inquérito é instaurado. Então, na verdade, existem hipóteses de flagrante, de lavratura de auto de prisão em flagrante em infrações de menor potencial ofensivo. Existem. Em especial quando existe recusa na assinatura do termo de compromisso. O que não significa que o indivíduo vai ficar preso, não é isso? Na verdade, você lavra o auto de prisão em flagrante e, tecnicamente, sendo infração de menor potencial ofensivo, a infração tem uma pena inferior a 4 anos e, portanto, permite ao delegado a concessão da liberdade provisória, isso mediante fiança. Então, geralmente é isso que se faz. Só que no caso da questão, era um indivíduo que estava preso, cumprindo pena. Eu não posso, primeiro, exigir de um preso um termo de compromisso que ele vai a algum lugar, né? Então, a lei não comporta todas as hipóteses, mas existe o que a gente chama de analogia, que neste caso é possível de ser feita. Então, se aquele indivíduo não tem possibilidade de assinar um termo de compromisso, é caso de se autuar em flagrante. Só que nesse caso, se autua em flagrante, devolve o preso para o presídio em que se encontra custodiado, certo? E instaura-se o inquérito, né? Mas nessa mesma prova havia uma outra questão que era muito parecida com essa. Parecida, quer dizer, uma questão semelhante a essa que você tem aqui pela frente, né? A questão dizia assim, presta atenção, interno no hospital Pinel, era assim mesmo, doente mental interno no hospital Pinel,
agride o enfermeiro, causando nele lesões corporais leves. O enfermeiro vítima, junto com o enfermeiro que a tudo testemunhou, pegam o interno e levam até a delegacia mais próxima. O que deve fazer o delegado? Entendeu? Então, essa era efetivamente a pergunta da questão, certo? Então, veja, doente, interno no hospital Pinel, certo? Agride o enfermeiro causando lesões leves. Repare que é uma questão muito próxima da outra. A diferença é que num caso o cara está preso, no outro caso o indivíduo é doente mental, certo? Então, interno no hospital Pinel, agride enfermeiro causando lesões corporais leves. Enfermeiro vítima, junto com o enfermeiro testemunha, pegam o interno e levam para a delegacia mais próxima. O que deve fazer o delegado? E aí vejam, muita gente na prova escreveu, lavra o termo circunstanciado e exige termo de compromisso. Olha só, você pode pedir termo de compromisso de doido? O cara é doido, ele não tem como assinar termo de compromisso de nada, ele não tem capacidade de autodeterminação, entendeu? Então, diante da doença mental ou da possibilidade de doença mental, você não pode exigir termo de compromisso, certo? Então, naquele caso, a resposta da questão era, bom, lavra o termo circunstanciado e encaminha de imediato ao juizado, ou em caso de impossibilidade, lavra auto de prisão em flagrante, mas na auto de prisão em flagrante, sim. Por quê? Porque ele não tem condição de assinar termo de compromisso. E na Lei 9.099, quando o indivíduo está em estado de flagrância, o que se pretende é o termo circunstanciado junto com o termo de compromisso. E vimos na aula anterior que o termo circunstanciado, ele na verdade substitui o inquérito, mas o termo de compromisso substitui o auto de prisão em flagrante. Então, não foi possível assinar termo de compromisso, lavra o auto de prisão em flagrante, o auto instaura o inquérito, certo? E, portanto, se conduz aí se continua a investigação. Agora, neste exemplo, o indivíduo está interno no hospital psiquiátrico, então ele vai ser devolvido ao hospital psiquiátrico, certo? Mas não era possível que o candidato esquecesse da necessidade de representar pelo exame de insanidade mental. Mas, Ana, ele já é interno no hospital psiquiátrico. Ótimo! Mas eu preciso saber se no momento em que ele agrediu o enfermeiro, ele tinha ou não capacidade de autodeterminação. Entendeu? Então, eu preciso, ainda assim, do exame de insanidade mental, para o qual o delegado deve representar. Então, eu vou repetir, vamos prestar atenção. A questão era assim. Interno no hospital Pinel, agride o enfermeiro causando lesões corporais leves. O enfermeiro vítima, junto ao enfermeiro que tudo testemunhou, pegam o interno e levam até a delegacia mais próxima. O que deve fazer o delegado, como deve proceder o delegado, certo? E aí vejam, o correto seria lavrar o termo circunstanciado e encaminhar vítima, autor do fato, testemunha, todos ao juizado, ok? Mas, se não há possibilidade de remessa imediata, então, lavra-se o termo circunstanciado, diante da impossibilidade na assinatura do termo de compromisso, certo? Na verdade, lavra-se o termo de compromisso, o termo circunstanciado e exige-se o termo de compromisso. Só que na hipótese concreta, não se pode exigir um termo de compromisso a alguém que possui doença mental. Então, autua-se em flagrante, o auto de prisão em flagrante instaura o inquérito e deve o delegado representar pelo exame de insanidade mental do interno, ou seja, para verificar se realmente ele possuía ou não, no momento do fato, agora praticado, capacidade de autodeterminação, ok? Então, é uma outra possibilidade de uma representação por um exame de insanidade mental, certo? Uma petição simples, certo? Que nos levaria aí a muito menos do que 30 linhas, com certeza, com facilidade, tá? Então, eu preciso que você tenha atenção nisso. Pode ser uma representação por exame de insanidade mental, pode ser uma representação pelas medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha, algo que nós vamos ver depois, ok? Muito bem. Então, com isso, esta questão de número 5 foi por nós analisada, era o que eu queria daqui, quero que você elabore as duas peças, ok? A representação pelo exame de insanidade, da Ana Carolina, e a representação pela aplicação da medida cautelar não privativa de liberdade,
de internação, ok? Prevista no artigo 319, inciso 3º, parte final. Nesta última peça, é preciso indicar o fumus e o periculum, ok? Então, o fumus se caracteriza pelo fato de que ela é portadora, aparentemente, certo, de uma insanidade mental que vem sendo objeto de análise por parte da perícia, certo? Ela não tem capacidade de autodeterminação e, por conta disso, já vinha praticando o crime de maus tratos. Então, existe indício de autoria, existe a prova da infração e existe a possibilidade ou a potencial insanidade, certo? E o perigo, diante da potencial insanidade, a chance de reiteração delituosa é grande e, portanto, se faz necessária a aplicação da medida cautelar do 319.3, ok? Então, quero que você elabore esta peça, tá? Muito bem. Agora a questão de número 6. E aí vamos enfrentar a questão de número 6. Gente, lembrando, como eu falei, nós vamos liberar os espelhos com essas questões e nesses espelhos, depois nós vamos mostrar, ou se for o caso, a gente grava uma aula plus para tentar te mostrar dentro desses espelhos o que era importante, etc. e tal. Nesse momento eu quero que você aprenda a detectar as questões, nas questões, o que é necessário, o que é importante, identificar os pontos de cada peça prático-profissional, ok? Mas aqui, em especial, o que interessa é olhar a questão e identificar o que fazer, certo? Então vamos lá, porque antes de mais nada, gente, as pessoas erram as questões de prova porque muitas vezes não percebem detalhes importantes ou dão relevância excessiva a coisas que não são importantes, ok? Então, vamos nós, na verdade, meio que o X da questão. Vai. Então, ao seu 45 anos, brasileiro, solteiro, traficante de drogas, detalhe que já virou profissão, né? Então, assim, ao seu brasileiro, solteiro, traficante de drogas, virou profissão. Residente em Caravelas, era conhecido como o maior fornecedor de cocaína de sua localidade. Em uma viagem de férias para o Carnaval de Salvador, conheceu o chefe do tráfico de drogas da região, conhecido como Andrezinho, após negociar a venda de cocaína dentro de um banheiro químico de um trio elétrico, ok? Com o objetivo de expandir seu negócio, Alceu estreitou o contato com o Andrezinho, através de telefone, a fim de se aproximar do tão admirado chefe do tráfico da Bahia. Em sua primeira empreitada entre aquelas cidades, Alceu enviou a Salvador 400 pedras de crack, 40 quilos de cocaína e 500 de maconha, através do caminhão de carga do seu primo Rubens. Na segunda tentativa de envio por parte de Alceu, de uma carga ainda maior, Rubens foi interceptado pela Polícia Civil quando realizava uma operação de roubos e furtos de carga. Mas, gente, é lógico que roubo de curso de carga não é operação para roubar e furtar a carga, né? É operação de investigar dentro de uma investigação num caso de roubos e furtos de cargas, certo? E aí vamos lá. Vejam só que nessa parte do slide eu troquei aqui o DDD. Por quê? Porque, na verdade, estava com os DDDs 21, quando na verdade, a gente precisa do DDD de Salvador e do DDD de Caravelas, ok? Então, mas está certinho agora, vamos lá. Então, os pertences do caminhoneiro, assim como as drogas encontradas, foram apreendidos. E dentre eles havia uma agenda telefônica com os seguintes números: 71 96420001 e 73 8109 2331 em destaque. Na qualidade de delegado de polícia civil, e sabendo que não há, por hora, outras diligências ordinárias possíveis no sentido de investigar a procedência da droga encontrada, que medida adotaria para garantir o prosseguimento das investigações? Então, repare que a questão ela é bem simples, não haverá muito como o examinador criar uma questão muito longa, não se espera uma questão com um enunciado longo demais. O longo seria basicamente isso que vem sendo apresentado a você nesses casos. Nada impede que surja uma questão mais longa,
Mas, de qualquer forma, até por uma questão de economia de tempo, o enunciado tem que ser relativamente sucinto. É lógico, gente, que também nós temos que elaborar uma petição sucinta. Num caso real, seria preciso que o delegado, numa peça, buscando uma interceptação telefônica, indicasse as diligências ordinárias já realizadas, que essas diligências elas foram todas esgotadas, que não existe mais, naquele momento, como avançar na investigação, senão através da interceptação. Ele precisaria demonstrar uma série de aspectos, dentre eles, por exemplo, os resultados das diligências já realizadas, etc. e tal. Mas nós não temos nem tempo, nem espaço para fazer isso. Então, você tem que elaborar uma peça também sucinta. Agora, repare, a única possibilidade que surge desta questão, em razão dos fatos que a questão apresentou para você, e você sempre tem que trabalhar dentro daquele limite fático. Lembrando, você não pode inventar coisas. Por que você não pode inventar coisas? Porque isso pode caracterizar identificação de prova. Então não pode falar assim, olha, a testemunha Manuel, não existe Manuel, a questão não falou de nenhum Manuel. Então não faça nenhum e se, porque você sim, ok? E não faça a besteira de inventar coisas que possam levar ao zero na sua questão, ok? Então você precisa se concentrar naquilo que está efetivamente escrito no enunciado. Então o que você tem no enunciado são as indicações de que existem 2 grandes traficantes, um traficante de Salvador, que aparentemente é o chefe do tráfico na Bahia, existe um traficante de Caravelas, que domina o tráfico no local, e eles estão em contato para fornecimento simultâneo, enfim, recíproco de entorpecentes, certo? E distribuição desses entorpecentes. Neste meio existe Rubens, envolvido no transporte daquela carga, certo, de entorpecentes, e que foi, interceptado, digamos assim, foi, na verdade, abordado durante uma blitz, provavelmente, policial de investigação, numa investigação de roubos e furtos de veículos, e dentro dessa diligência, ocasionalmente se encontrou o entorpecente. Junto com o entorpecente e outros objetos apreendidos, está o telefone, uma agenda telefônica de Rubens, ok? Onde existem telefones em destaque com os prefixos DDD das 2 localidades, Salvador e Caravelas. Provavelmente esses telefones pertencem aos traficantes, um remetente, não é isso? E o outro destinatário da droga enviada. Então, você vai, óbvio, demonstrar que foram esgotadas todas as diligências ordinárias, ou seja, todas as formas tradicionais de investigação já foram realizadas dentro da possibilidade daqueles autos, e agora, neste momento, se faz necessária a interceptação telefônica dos números, ok? Aqui indicados, ok? Então, você vai elaborar, óbvio, uma petição de requerimento, e neste caso, gente, é até possível usar a palavra requerimento, embora exista divergência, tanto na doutrina, não tanto na jurisprudência, mas uma divergência doutrinária grande sobre a possibilidade do delegado requerer diretamente a interceptação e o juiz decretá-la independentemente da oitiva do MP, ou se o juiz precisa realmente ouvir o Ministério Público antes de autorizar uma interceptação telefônica requerida pelo delegado. Mas você pode usar a palavra requerimento, porque a lei de interceptação assim usou. Então, você vai requerer a interceptação telefônica desses 2 números telefônicos alvo, ok? O número 71, mostra lá para mim, Vitória, 7196420001 e 7381092331, possivelmente pertencentes a Andrezinho e ao seu, ok? Então, na qualidade de delegado de Polícia Civil e sabendo que não há por hora outras diligências, você vai, obviamente, pleitear a interceptação telefônica dos alvos. Então, também uma petição que não seria muito longa, seria relativamente simples, mas o essencial num pedido de interceptação telefônica
é demonstrar que não existe como avançar nas investigações, pois todas as investigações, todas as diligências possíveis, ordinárias, já se realizaram. Portanto, faz-se necessária uma medida mais ostensiva de investigação e, no caso, a mais adequada, diante da existência, do conhecimento dos dois números telefônicos, é efetivamente a medida de interceptação. E aí requer a interceptação na forma da Lei 9296 de 96, ok? O crime que está sendo objeto da apuração, da investigação, é o tráfico de entorpecentes, é um crime punido com reclusão, portanto, um crime que pode ser objeto de interceptação telefônica, certo? E que normalmente é investigado. Hoje, muitos das hipóteses de tráfico têm interceptações telefônicas judicialmente autorizadas, ok? Então, na verdade, você deve elaborar esta peça. Uma peça simples, certo? E o nosso perículo se demonstra pela inexistência de outras diligências ordinárias a serem realizadas no momento, ok? Então, é preciso a interceptação, tá? Então, também simples, encaminhar ao juiz competente, certo? Então, não há maior preocupação ou dúvida em relação a essa hipótese, certo? Muito bem. Próxima, questão de número 7. E aí diz a questão 7. Por telefonema anônimo, policiais foram informados. Ai, gente, essa questão é uma questão muito boa. Lembra que eu disse ainda há pouco, num dos blocos anteriores, que nós tínhamos aí algumas questões que não eram necessariamente questões prova para delegado, mas questões que levavam você a pensar sobre determinadas coisas, que nos permitiriam, na verdade, discutir determinados temas que podem surgir eventualmente numa questão de prova. E a nossa preocupação neste momento, porque, gente, como a gente falou, olha só, uma petição é uma petição. Todas as petições de peças cautelares têm a mesma estrutura daquele requerimento de prisão preventiva e do requerimento de prisão temporária. Os outros requerimentos estão sendo postados para você. A questão não é essa. A questão, e o que eu preciso que você visualize, é como encontrar na questão, no enunciado da questão elaborado pelo examinador, aquilo que você tem que atacar, ou aquilo que você tem que pleitear nessa medida cautelar. O que deve ser dito em função daquele enunciado. Então, isso é o mais importante por hora. Mais para frente, nas outras aulas que a gente tem, a gente vai apresentar e mostrar a você os resultados de tudo isso. Mas, neste momento, o que interessa é enunciado da questão e o que deve ser visto pelo candidato, ok? Então, voltando, essas duas questões próximas são questões que são muito importantes, questões realmente que deram margem a muitos problemas, muitas discussões na hora dos concursos. É um concurso de magistratura, o outro é um concurso de Ministério Público, para o Ministério Público. Em ambos os casos houve divergência, a própria banca discutiu o problema, se seria possível, se não seria possível, enfim. Mas eu preciso que você visualize, questione, óbvio, e tome cuidado na hora da sua prova. Então vejam, por telefonema anônimo, policiais foram informados que umas 10 pessoas se reuniam sistematicamente em determinado dia do mês no endereço que lhes foi indicado. Então, por telefonema anônimo, policiais foram informados que umas 10 pessoas se reuniam sistematicamente em determinado dia do mês no endereço que lhes foi indicado. Então, a primeira coisa que eu preciso que a gente aborde daqui é o seguinte: apareceu a questão, certo? E a questão de cara apareceu com esta informação, olha só. Bom, se você for analisar a jurisprudência dos últimos 3 anos, muita quantidade de acordos, uma quantidade imensa, na verdade, chove precedente no STJ, mas no STF também existe, ok? Então, nos últimos anos, tanto o STF quanto o STJ não admitem determinadas medidas com base única e exclusivamente numa denúncia anônima. Bom, para começar, em matéria penal deveria estar vedado o anonimato. E por que deveria ser vedada a chance de anonimato? Porque existe o crime de denunciação caluniosa, ok?
Então, para que se possa, na hipótese daquela informação ser uma informação falsa, buscar depois punir aquele que praticou a denunciação caluniosa, eu preciso saber de quem partiu a informação, ok? A denúncia anônima, muitas vezes, embora ela deveria ser uma medida vedada, mas ela não é, ela ocorre efetivamente por motivos óbvios, não é isso? Inclusive a própria segurança das pessoas que prestam a informação, muitas dessas pessoas não prestariam a informação ou não dariam a informação se não houvesse aí a garantia de que não fossem, obviamente, descobertas, ou seja, não houvesse o anonimato. Então, a denúncia anônima, ela acontece efetivamente, mas quando ela acontece, ela não permite medidas que possam violar garantias constitucionais, ok? No próximo bloco a gente pega daí.